As pessoas estão muito tranquilas em não viver mais a vida delas. E isso me incomoda bastante. Café? Meu nome é Israel Moreira e hoje eu quero falar sobre como a gente normalizou uma rotina na qual a nossa maior prioridade é o nosso trabalho, ao invés de a nossa família, os nossos outros afazeres. E isso faz com que a gente esqueça que a gente trabalha para viver. Hoje, uma coisa que eu observo bastante é que ao invés de a gente trabalhar para poder viver, a gente vive para poder trabalhar. Porque como nós passamos a maior parte do nosso dia no trabalho e nos tempos em que a gente não tá no trabalho, a gente acaba ainda assim conversando sobre trabalho, virou algo muito possessivo, vamos colocar assim, ou tóxico. Eu sei que eu posso estar parecendo com um discurso anti-trabalho e que talvez você até interprete como um vagabundo que não quer trabalhar, e eu já quero falar um pouquinho sobre isso. Eu nunca entendi essa cultura do ame o seu trabalho acima de tudo e que trabalhar demais é algo positivo. Por que isso é positivo? Eu não tô deixando uma pessoa rica, que é alguém que eu importo, ou eu, no caso. Eu tô deixando uma pessoa rica que muitas vezes não faz parte do meu ciclo social e que eu normalmente não vou me importar com essa pessoa. E o que me incomoda mais não é o fato de que eu estou enriquecendo outra pessoa. Afinal de contas, quando você começa a trabalhar, você assina um contrato. Então você tem que concordar com certas coisas. O que me incomoda é essa romantização em cima do trabalho. É o fato de que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura muito escravocrata em cima do trabalho, da definição de trabalho. Porque os patrões, eles te contratam pela sua hora, né? Então, durante 8 a 10 horas, você tem que fazer tudo que eles pedem. E daí até vem a questão de desvio de função. Eu não tô falando que isso é legalizado, claro que não é. Mas se você não for visto fazendo outras coisas além do seu trabalho, você não é bem visto dentro da empresa. Logo, você vai ser convidado a se retirar. Essa é disparada uma das maiores motivações que eu tenho hoje para sair do país que eu moro. Eu gosto muito do Brasil e eu não quero parecer cadelinha de qualquer outro país, até porque eu ainda não decidi para qual país eu vou, apesar de eu já estar juntando dinheiro para isso. Eu tô entre dois países, para ser sincero, mas independente de tudo, o que me faz querer sair do Brasil é a qualidade de vida. Eu sei que eu vou ter que trabalhar e eventualmente enriquecer outra pessoa, mas o ponto não é nem esse. Se for para eu fazer isso, eu quero fazer isso com qualidade de vida. Eu não quero ter que passar a maior parte do meu tempo me preocupando em enriquecer uma pessoa ao invés de cuidar da minha própria família. Eu também tenho sentimentos, eu também tenho gostos. E isso é uma coisa que eu não vejo acontecendo no Brasil. Se você é uma pessoa que se preocupa minimamente com você acima do seu trabalho, você é visto como vagabundo. Isso não é justo, cara. Porque, poxa, por que você tem que ser cadelinha do seu patrão? Eu sei que esse discurso todo é uma ideologia que veio implementada lá de cima. E eu não vou entrar na discussão de se isso é ou não uma ideologia, porque não consegue entrar na minha cabeça que uma pessoa pobre, uma pessoa que nasceu de origem pobre, nunca evoluiu na vida, de repente, do nada, passou a ter um discurso no qual, tá certo, ela tem que se fuder a vida inteira dela mesma pra enriquecer outra pessoa e se ela não fizer acima do que ela foi contratada pra fazer, ela é uma pessoa descartável. Eu não consigo ver uma pessoa pobre pensando isso. Eu consigo ver alguém do alto escalão conseguindo fazer isso pra se aproveitar e pra fazer desvio de função. Então, na nossa cultura, é normalizado que você tenha que trabalhar além do permitido pra você se destacar como um bom trabalhador. Se você faz o que você foi contratado pra fazer e apenas isso, você não é um bom funcionário. Isso não sou eu falando teorizando. Se você abrir o LinkedIn de qualquer patrão que queira ser um coach motivacional, ele vai falar isso. Isso é tóxico, cara. E quando eu falo tóxico, eu não tô falando pela militância em si, eu tô falando pelo fato de que você tá abrindo mão da sua saúde mental, da sua saúde física, dos seus hobbies, tudo isso pra enriquecer uma pessoa que nem se importa direito com você. Se você tivesse ao menos 1% do lucro que essa pessoa tem, talvez, e eu digo muito talvez, valesse a pena você fazer tudo isso que ele quer que você faça. Mas a gente já sabe que não é o que acontece, a gente sabe que a remuneração, ela vem por conta do contrato, tudo bem, mas e a parte do você fazer a mais? Como que isso é remunerado?
Porque eu sei do discurso que as pessoas falam que se você fazer a mais, você vai ser recompensado pelo que você fez e evoluir de cargo e isso e aquilo, mas será que isso realmente acontece na prática? E será que é assim que deveria ser? Será que você não deveria se destacar no cargo que você tá pelo que você faz de bom, se você executa um trabalho muito bem e não há mais? Afinal de contas, na lei, você não pode fazer algo que não é a sua função pela qual você foi contratado. E uma outra coisa que faz eu ter a maior certeza de que é parte da cultura do brasileiro romantizar o trabalho é o PJ. Cara, o PJ veio como uma solução para facilitar essa questão toda de saúde no trabalho e muitas pessoas começaram a aderir o PJ como uma solução. Então, muita gente acaba optando por isso para ter mais qualidade de vida, para não se sentir preso a um emprego e porque no fim das contas acaba sendo uma empresa por conta própria, né? Não. Hoje, principalmente na minha área, que é a área de marketing, o que a gente mais vê são pessoas que são contratadas no modelo de PJ, mas tem que atuar no modelo de CLT até onde convém o chefe. Ou seja, ele não vai te pagar remuneração, ele não vai te pagar nenhum direito da CLT, mas ele vai exigir que você cumpra no mínimo 8 horas, isso quando ele não quer mais. E se você não fizer além disso, você é um péssimo funcionário. E isso me incomoda bastante, porque não pelo fato disso estar acontecendo, porque isso acontecer é algo que já acontece há muito tempo, é o fato das pessoas não se indignarem o suficiente com isso. Não, quer dizer, claro que tem gente que se indigna com isso, mas é o fato de que tem gente que defende isso. E pessoas pobres defendem isso. Não tô falando de pessoas ricas, porque as pessoas ricas, claro que vão defender esse ponto, até porque é vantajoso pra elas. Agora, o pobre que nunca vai conseguir crescer na vida, independente dele ser uma pessoa boa, com bom mérito, com estudo, porque o sistema tá fadado a fazer as pessoas que já estão lá em cima crescerem mais ainda e as pessoas que estão lá embaixo caírem mais ainda. Mas eu de verdade não entendo como as pessoas defendem isso. E agora falando mais sobre a minha área de marketing e voltando um pouquinho do porquê eu tô decidindo sair do país, cara, eu gosto muito de trabalhar com marketing. Eu gosto muito de estruturar campanhas, eu gosto muito de pensar sobre o mercado ao meu redor, sobre como as pessoas se comportam e a partir daí elaborar novas estratégias e colocar tudo em prática. O ponto é que, pelo menos aonde eu moro, no estado aonde eu moro, eu sei que não é em todo lugar do Brasil, mas eu já vi relatos de outras pessoas falando que é mais ou menos a mesma coisa. O marketing não é levado a sério. O marketing é visto como um setor que é quase um vendas. Então você não tem tempo para fazer um planejamento, as coisas sempre vêm muito em cima da hora. Cara, qualquer um que estuda práticas de marketing sabe que as coisas não vêm do dia pra noite. Só que, de novo voltando para a temática do Brasil, independente de você ter estudado, de você ter uma faculdade, de você ter feito vários cursos, uma pós-graduação, onde todos os seus cursos dizem que você tem que construir uma campanha e que leva tempo para essa campanha ter resultado, nada disso vai adiantar se o seu chefe lá em cima virar para você e falar que você precisa de um resultado para até amanhã, porque no fim das contas é ele que paga o teu salário, então é tu que vai ter que se virar com isso. Agora, se isso acontece no exterior ou não, com certeza isso acontece no exterior. Então por que você quer se mudar para lá? Porque eu sei que isso não é regra, eu sei que isso não é romantizado lá, eu sei que sim, as pessoas trabalham duro lá, principalmente imigrantes, mas as pessoas que conseguem crescer por mérito próprio não reclamam desse tipo de coisa. É claro que vai ter, eu não tô falando que o mundo é uma área branca ou preta, eu sei que é um cinza, mas aqui, pelo menos na área em que eu tô, eu não consigo me ver bem. E esse é o ponto da coisa toda. Eu não quero passar a minha vida inteira pensando nisso. Eu não quero passar a minha vida inteira me preocupando muito mais em enriquecer uma pessoa do que cuidando da minha própria família. E pra mim isso é muito óbvio. E é por isso que eu fico com raiva, porque eu não entra na minha cabeça que as pessoas não aceitam uma coisa tão óbvia assim. Então, eu vou sair do país.